Acredito que você possa iniciar, viu, Paulo? Certo. Bom dia a todos. Eu sou Paulo Henrique, eu sou residente do segundo ano de hematologia aqui do HU. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome de Budd-Chiari primária e entender a diversas correlações que ela tem também com a hematologia. Na verdade, a gente sabe que a síndrome de Budd-Chiari é uma obstrução, né, do trato de saída venoso hepático, né, devido a uma trombose que ocorre, ou por alguma doença da parede primária das paredes dos vasos ali do leito venoso hepático, tá? É uma doença rara, é uma doença grave. A gente tem uma prevalência estimada mais ou menos de um caso, até por 1 milhão de pessoas por ano, tá? Geralmente ocorre aí na 4ª década de vida, com incidência, aliás, com uma prevalência muito similar entre os sexos. Não tem tanta diferença no percentual entre homens e mulheres, tá? Bem, e é muito interessante que, assim, quando o paciente tem uma síndrome de Budd-Chiari primária, a gente precisa investigar extensivamente uma desordem, né, um estado de hipercoagulabilidade que possa estar por trás dessa obstrução das veias hepáticas, né? Esse estado de hipercoagulabilidade, ele geralmente é encontrado em torno de 75% dos pacientes, seja ele um estado adquirido, ou até mesmo alguma deficiência de algum fator, a mutação de algum fator adquirido de forma hereditária, tá? E às vezes a gente não vai encontrar somente uma condição que causou a síndrome de Budd-Chiari, né? No caso, a trombose. A gente pode, às vezes, ter mais de um fator associado que juntos estão levando a esse estado de hipercoagulabilidade tão importante. Claro que no contexto que a gente vê atualmente, que o nosso acesso à pesquisa de mutações no tocante ao diagnóstico ainda não é tão amplo, alguns casos vão entrar no hall dos casos idiopáticos, seja porque a gente não teve amplo acesso a ferramentas diagnósticas, ou realmente porque a gente foi extensivamente avaliado e não encontrou uma causa. E aí vai ficar como uma síndrome de Budd-Chiari de causa idiopática, tá? E aí é muito interessante perceber que com o advento, né, do sequenciamento de nova geração, que a gente vai conseguir ter uma avaliação muito maior do perfil mutacional, muitos desses casos que eram anteriormente designados como idiopáticos, a gente pôde encontrar alguma causa mutacional que se correlaciona com alguma neoplasia mieloproliferativa, por exemplo, que aí já vai sair do rol das causas idiopáticas e já vai entrar numa etiologia bem definida, que a gente vai conseguir tratar muito melhor e obviamente, melhorar o prognóstico desse paciente. Tá? Aqui é uma tabela do próprio artigo, onde ele vai colocar, e é muito interessante a gente observar com atenção a prevalência, eu vou até ampliar um pouquinho aqui, ó, das desordens mieloproliferativas aí como causadores, tá, de síndrome de Budd-Chiari primária, tá? A gente pode ver que em torno de 40 a 50% são em decorrência, né, de desordens mieloproliferativas, tá? No tocante às desordens adquiridas, é claro. Em segundo lugar, a gente teria a SAF, né, como uma causa importante também de síndrome de Budd-Chiari primária. A própria HPN, que a gente sabe que é uma falência medular associada à trombose em sítios atípicos, né, também deve ser sempre lembrada nesse tipo de paciente e tem um percentual relevante aí na prevalência da doença, tá? Desordens hereditárias, né, desordens herdadas, mutação do fator de Leiden, mutação do fator 2, deficiência de proteína C, deficiência de proteína S e deficiência de angiotensina também são fatores importantes em menor percentual, mas que também estão no rol de uma elevada prevalência na síndrome de Budd-Chiari primária, e a gente vai ver mais para frente no diagnóstico que às vezes é um desafio a gente diagnosticar, definir, né, a deficiência desse tipo de proteína, né, no caso proteína C, proteína S, porque a gente muitas vezes já vai ter um fígado
né? Com a função hepática, né? Uma função de síntese de proteínas, já que elas são sintetizadas lá, debilitada, tá? E a gente vai precisar utilizar algumas estratégias para poder definir cortes e valores que vão nos mostrar que esse paciente está com a deficiência adquirida de proteína C e proteína S, por exemplo, tá? Outros fatores que vão estar principalmente associados com fatores que podem corroborar, né, o surgimento e podem exponenciar o estado de hipercoagulabilidade, a gente tem o uso de contraceptivos orais, que é uma coisa, algo bem comum, né, no dia a dia das pessoas, a própria gravidez recente e as doenças sistêmicas, seja doenças dos tecidos conjuntivos, seja doença intestinal, até para algumas doenças hematológicas também podem cursar, que não são propriamente definidas como neoplasias mieloproliferativas, mastocitose sistêmica, mieloma, enfim, tá? Algumas outras condições inflamatórias, até a própria pancreatite ou infecções também podem levar e tem uma prevalência relatada aí no surgimento de síndrome de Budd-Chiari primária, claro que em menor percentual do que as neoplasias mieloproliferativas, que, como a gente disse no começo, tem um percentual bem mais relevante, tá? Bem, seguindo, o que a gente tem de fisiopatologia? O que acontece? Né? A gente tem uma obstrução do trato de saída hepático por um trombo. Né? O que isso vai levar? A gente vai levar ao surgimento de congestão hepática, tá? E, consequentemente, de fibrose hepática. Essa fibrose, essa resposta fibrótica, né? Ela leva o gatilho para o quê? Para a gente ter isquemia, necrose e trombose de sinusoide. A trombose de sinusoide vai aumentar, obviamente, a pressão intrasinusoidal, né? Levando ao quê? A ascite e hipertensão portal. É importante a gente lembrar que, assim, às vezes, essa trombose ela pode ter um caráter mais subagudo, um caráter mais crônico, que vai levar a sinais mais insidiosos e também o surgimento de mecanismos compensatórios, né? Por exemplo, o desenvolvimento de circulação colateral, tá? Tanto intrahepática, né? E levar também ao surgimento, um aumento, né, do fluxo sanguíneo arterial. Já que eu tenho, né, uma redução do fluxo sanguíneo venoso, aí dentro dos mecanismos compensatórios, eu vou ter um aumento do fluxo sanguíneo arterial, levando a um desbalanço, né? Um aumento da perfusão arterial, uma diminuição da perfusão venosa. E aí esse desbalanço vai ser também responsável pelo desenvolvimento, né, de nódulos regenerativos e também é importante a gente lembrar que essas áreas hiperarterializadas, né, em decorrência desse aumento do fluxo sanguíneo arterial, pode aumentar a incidência, né, do surgimento de nódulos neoplásicos, né, lá nos hepatócitos, tá? Já quando a gente tem uma oclusão aguda, né, uma isquemia aguda do fígado, pode levar ao que é uma disfunção hepática grave, subjacente, com sintomas muito mais floridos, né, e um quadro bem mais dramático, tá? E essa oclusão aguda, ela pode vir num contexto de trombose crônica ou já inicialmente num quadro agudo mesmo, tá? Mas aí, o que é que a gente precisa para avaliar esse paciente, tá? É importante a gente entender, né, a etiologia para poder fazer a abordagem de forma correta. Se eu sei que as doenças mieloproliferativas, as neoplasias mieloproliferativas são a causa mais comum, a causa mais frequente de síndrome de Budd-Chiari primária, eu preciso excessivamente, extensivamente tentar diagnosticá-las, tá? Na prática, o que é que a gente tem, né? A gente tem que o quê? A gente precisa precisar de status mutacional, né? Da JAK2, tá? Seja V617E, ou seja, a mutação do exon 12, tá? Que, na grande maioria das vezes, se uma condição mieloproliferativa estiver presente, ela vai ser positiva, tá? Mas, nos casos em que eu não tenho, que eu tenho a ausência da mutação, né? Após pesquisar a mutação do exon 12, né? Aí eu vou avaliar outras mutações também que podem estar presentes. Por exemplo,
o calreticulina, que a gente chama popularmente CalR, né? E o receptor da trombopoetina, que é o MPL, tá? E é importante a gente ter a noção que, assim, nem sempre, né, cada teste vai ter sua sensibilidade, mas com o sequenciamento de nova direção, no caso do NGS, a gente pode aumentar, né, a sensibilidade, né, desses testes e acabar que a gente consegue avaliar esse perfil mutacional com muito mais facilidade. Então, assim, muitas vezes a gente tinha uma síndrome de Busch-Chiari primária triplo negativa, né, onde a gente tinha negatividade do JAK2, KUR e MPL, com NGS a gente já vai ter uma sensibilidade muito maior e aquele que anteriormente foi classificado como triplo negativo, a gente pode ter uma mutação que foi identificada somente por o NGS, tá? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é realmente descartar o mais prevalente, tá? Quando a gente não teve nenhuma dessas causas mais comuns elucidadas, a gente vai poder ir para outras causas mais comuns, as desordens hereditárias, esse da mutação FADO5 de Leiden, né, que é 2 vezes mais comum na população com síndrome de Busch-Chiari primária do que na população geral, tá? Vou fazer pesquisa para clone de HPN, já que a gente tem sempre que lembrar que trombose em sítio atípico, tá? Claro que vai ter também outros dados, né, que vão nos chamar a atenção, atilostopenia, sinais de falência medular, mas assim, trombose em sítio atípico, a gente também tem sempre que lembrar de HPN, tá? A própria SAF, né, que também é algo bastante prevalente e também pode cursar com síndrome de Busch-Chiari primária, tá? E, como eu falei, dosar também, avaliar a percentual, né, de proteína C, proteína S e proteína e angiotensina, tá? Como eu tinha falado no início, essas proteínas, elas são sintetizadas pelo fígado, né? Então, quando eu tenho um paciente que ele já tem disfunção hepática, identificar um valor que possa me chamar a atenção para uma deficiência herdada, né, de proteína C e proteína S, pode ser um desafio, né? Geralmente, a gente vai avaliar a taxa de síntese de outras proteínas que o fígado produz e vai comparar com a produção dessas proteínas C e proteína S. Geralmente, quando eu tenho menos de 0,7, aí eu vou sugerir, né, que eu tenho deficiência hereditária, tá? Mas, repito, não é algo tão simples e ainda hoje é desafiador, tá? Constatar num paciente com disfunção hepática esse tipo de deficiência, tá? Condições inflamatórias infecciosas também podem causar, como a gente já tinha discutido ali no slide da tabela, mas são menos comuns, tá? E é importante a gente lembrar que, assim, a prevalência é muito alta, né, de neoplasias mieloproliferativas no paciente com Busch-Chiari primária. Então, assim, por exemplo, mesmo que eu tenha alguma condição trombótica que seja mais prevalente na população, como a gente viu, um uso de anticoncepcional oral, alguma coisa, é mandatório eu mesmo assim investigar se esse paciente tem alguma desordem mieloproliferativa associada, através principalmente das mutações que a gente já comentou logo acima, tá? As manifestações clínicas do paciente com Busch-Chiari, elas vão ser variáveis, gente. Eu vou colocar aqui, só para vocês terem uma noção do que é que pode ocasionar, tá? Mas a gente sabe que a tríade clássica é febre, hepatomegalia, dor abdominal, acidinite recente, todas juntas, elas não vão ser comuns de acontecerem, tá? Elas podem acontecerem de formas isoladas, um ou outros sintomas, eu posso ter apenas dor abdominal com ascite, e geralmente tudo deve nos lembrar e que a gente nos faça pensar em tentar procurar esse diagnóstico através dos métodos de imagem que a gente vai discutir já já. Mas você pode ter, né? Eu posso ter, como aqui, ó, em metade dos pacientes eu posso ter dor abdominal, né? Eu posso ter ascite, eu posso ter a presença de circulação colateral, tá? Varizes esofágicas e sangramento não são tão comuns, mas é algo também descrito, tá? Hepatomegalia, tá?
E aí, algumas características mais da patologia, né, a gente vai até conseguir avaliar aí nos exames de imagem, seria hipertrofia do lobo caudado e aquele fígado mais atrófico, tá? Então, assim, como eu disse, manifestações clínicas muito variáveis, às vezes a gente pode ter um quadro mais insidioso, tá? Lembrando que, como eu falei, sempre que a gente tiver circulação colateral, a gente precisa avaliar, né, o leito venoso hepático, tá bom? Porque pode ter algum sinal de trombose no trato de saída mesmo, e a gente às vezes pode ter um quadro também bem florido, né? Um quadro de trombose aguda, muitas vezes que se superpõe a um quadro crônico, né? Que pode aí deixar o diagnóstico até mais fácil no tocante a uma sintomatologia bem florida, tá certo? De laboratório, a gente não vai ter tantas informações assim, a gente vai ter sinais de disfunção hepática, né? Os exames que a gente vai avaliar a função hepática, seja albumina, bilirrubinas, né, o próprio TAP, eles podem estar alterados. Eu posso ter um aumento de transaminases, principalmente AST, inclusive aumento da AST, o aumento persistente da LT, desculpa, né? Ele vai ser um fator de pior prognóstico, tá bom? Mas assim, os achados laboratoriais eles podem ser inespecíficos, não vão nos apontar para a síndrome de Budd-Chiari primária, mas sim a um certo grau de disfunção hepática que está ocorrendo, tá? Bem, e aí, quando a gente, o que a gente vai encontrar nos achados de imagem? Porque assim, quando a gente suspeita, a gente vai ter que fazer um exame de imagem do leito venoso hepático, tá? De forma clássica, a gente vai ver o quê? Um fígado dismórfico, a gente vai ter uma hipertrofia do lobo caudado, tá? A gente vai ter áreas atróficas, né? Decorrente da fisiopatologia que a gente falou, né? Necrose, isquemia, tá? E vai ter sinais de hipertensão portal, né? Nessas imagens a gente pode ver algumas, né? Que a gente vai ter a presença de circulação colateral, né? A, a própria hipertrofia do lobo caudado, né? E sinais de trombose, por exemplo, em alguns exames com Doppler, por exemplo, como aqui nessa imagem da letra C, que também é do próprio artigo, tá certo? Outros achados que a gente pode ver, né? Ausência de captação, né? Nas veias hepáticas. A gente pode ver também estenoses, tá bom? A gente pode ver estenoses. E aqui, lá mais para o final aqui da imagem, são aqui angioplastia, né? A colocação de dilatação com balão aí das estenoses hepáticas, tá? Então, assim, sendo mais práticos, né? Os exames que a gente mais vai utilizar, a gente pode inicialmente fazer uma ultrassom Doppler, mas a tomografia computadorizada, a ressonância, elas vão ser exames que eu vou ter uma sensibilidade maior, né, nesses achados que a gente pode ter. Quais são os principais achados, né? Eu posso ter padrão em mosaico na fase arterial, tá? Geralmente vai ser sugestiva de dilatação sinusoidal, vai ser sugestiva de congestão, tá? E lembrar que, assim, a gente vai ter, tanto na tomografia, né? A gente vai conseguir ver fase portal, fase arterial, fase tardia, né? Após a injeção de contraste. E aí vai nos fornecer muito mais informações, tanto no padrão de captação hepático, né? E quanto no retardo, né, da expressão desse contraste, porque a gente vai ter um fígado atrófico, um fígado com sinais de disfunção hepática mesmo, de fibrose, tá? Por exemplo, como eu falei, quando eu tenho um retardo, né, na expressão do contraste, eu tenho uma impregnação de contraste na fase tardia, é sugestivo de fibrose tecidual, tá? Circulação colateral, como eu falei, também vai ser algo presente aí que a gente vai conseguir ver nos exames de imagem. E é interessante notar que, assim, em cerca de 20% dos pacientes, eu vou ter trombose venosa portal associada com trombose de veia hepática, em torno de 20% dos casos, tá? A gente vai conseguir ver, principalmente no ultrassom e na ressonância, fibrose, rigidez hepática, né? A gente vai ter aquele fígado mais rígido, e isso geralmente é ocasionado, né, pela própria congestão, quanto pela fibrose
hepática mesmo, tá? Então, vai ser um fígado mais rígido, né? Aquele fígado mais duro que a gente vai conseguir ver, principalmente na ultrassom e na ressonância, tá? E nas características histopatológicas, gente? A gente vai ter, de forma clássica, principalmente na região centro-lobular, que dilatação sinusoidal, fibrose perisinusoidal e isquemia células hepáticas, tá bom? Quando a gente olha para as características histopatológicas mesmo, né, a gente vai ver que são características que acontecem devido a um padrão de obstrução do fluxo venoso, né? Então, aqui, a gente pode ver congestão, né, nessa região centro-lobular e dilatação associada com o quê? Hemorragia, né? A gente vai ter hemorragia e necrose necrose hepatocelular, tá? E a gente vê que os espaços periportais, que são mostrados aqui nessas setas, eles são poupados, né? Tanto o espaço periportal quanto o espaço portal, né? São poupados, tá? Aqui na imagem B, né? A gente vai ver mais a questão que eu queria trazer, né? É a questão da atrofia, né? Das alterações atróficas periféricas dos hepatócitos, tá? E também a gente vai ter aqui extravasamento de eritrócito, né? De sangue, aqui no espaço de Disse também, que pode ter, mas as características patológicas que vão ser feitas mais no contexto de biópsia hepática, que normalmente não é algo que é feito de rotina, porque a gente normalmente encontra com facilidade, né, a trombose através de exames de imagem habituais que a gente tem aí com acesso mais fácil. Até porque a biópsia, num contexto de insuficiência hepática, naquele paciente que está mais grave, vai ser algo mais difícil de ser feito, tá? Outros achados que a gente pode ter, como eu falei, devido àquele desbalanço, né, entre as perfusões arteriais e venosas, são os nódulos hiperplásicos. São nódulos, na verdade, sejam eles regenerativos, sejam eles hiperplasia nodular focal, os próprios adenomas, e a gente tem que lembrar também da incidência em 10 anos de hepatocarcinoma, que é considerável, né? E a gente também tem que avaliar exaustivamente a presença deles. A biópsia, quando os exames de imagem não são totalmente elucidativos, que normalmente nos ajudam bastante, pode ser um método que possa ser utilizado, mas não é o habitual, tá? É importante a gente lembrar que, assim, dada a gravidade da doença, dada a especificidade da doença, normalmente esses pacientes tendem a ser avaliados, tendem a ser diagnosticados em centros especializados, né? E que têm familiaridade com esse diagnóstico, tá certo? Então, só reforçando o que a gente já discutiu do diagnóstico, né, gente? A gente vai ter uma evidência de obstrução do sistema venoso hepático no exame de imagem, tá? Quando a gente tem a gente observa, né, a trombose no trato de saída hepático, e esse diagnóstico vem associado a uma circulação colateral intrahepática ou cavo caval, o diagnóstico fica muito mais fácil de fazer, tá bom? E como eu falei no slide anterior, a gente precisa, dado a prevalência, né, o surgimento desses nódulos, tentar identificar, né, o que é nódulo benigno, o que é nódulo maligno, para tentar fazer a abordagem terapêutica da melhor forma, tá? A gente vai se utilizar de padrões radiográficos, né, seja de padrão de captação de contraste, o achalte precoce, né, hipersinal ou hipossinal, visto na ressonância, para tentar diagnosticar se aquele nódulo é um adenoma, se aquele nódulo é um hepatocarcinoma, para a gente poder tratar da melhor forma, tá? E isso vai ser majoritariamente conseguido através de exames de imagem, tá? A biópsia hepática vai ficar reservada para aqueles casos inconclusivos, como eu falei, porque ele não é um exame isento de risco, principalmente naqueles pacientes que estão usando terapia anticoagulante, já que para tratar o tratamento majoritário da síndrome de Budd-Chiari é através da anticoagulação, tá? Parece ser razoável, né? Dado a incidência de hepatocarcinoma, fazer rastreio nesses pacientes, porque realmente na Budd-Chiari primária eles vão ter uma incidência aumentada,
E no artigo eles recomendam fazer rastreio com dosagem de alfa-feto e ultrassom abdominal a cada 6 meses mesmo, em centros especializados que têm expertise aí no diagnóstico de síndrome de Budd-Chiari primária. Prognóstico, gente, é uma doença de elevada mortalidade se não tratada, tá? Então, é aquele paciente que em 3 anos tem uma mortalidade de 80%, tá? Só que se eu tiver um diagnóstico precoce e um tratamento adequado, eu tenho uma sobrevida em 5 anos de 80% também. E aí foram desenvolvidos vários protocolos que escolhem, na verdade, de prognósticos, mas nenhum deles, assim, vai inferir em desfecho primário, tá? Eles são escolhas prognósticos que vão nos ajudar, vão nos guiar, né, para mostrar aqueles pacientes que podem ser mais graves ou não, mas não necessariamente eles vão estar relacionados com desfecho, tá? A gente sabe, como eu falei lá no início, que a LT acima de 5 vezes o limite superior da normalidade, né, que não decresce rapidamente nos últimos dias, tem sido associado a um pior prognóstico, tá? Mas eles não devem, como eu falei, predizer resposta individual ou guiar um tratamento. A gente até tem o BCS Chips, né? Prognóstico, que é um score prognóstico, que ele vai predizer o desfecho de pacientes com síndrome de Budd-Chiari primário que podem ser candidatos a realizar o TIPS. Mas claro que isso é um guia, ele não deve ser um preditor, um fator preditor isolado para definir se aquele paciente vai para o TIPS ou não. Então, resumindo, são fatores que vão mais nos guiar e vão nos mostrar se aquele paciente tem sinais de gravidade ou não, tá? Mas a clínica, claro, sempre vai ser soberana, o tratamento deve ser feito para todos, independente do status prognóstico aí, a partir desses scores. E como é que a gente trata? Primeiro, a anticoagulação é mandatória, né, gente? Anticoagular aquele paciente, normalmente, com heparina de baixo peso molecular associada a um antagonista de vitamina K, no caso o Marevan, é a terapia padrão. A gente sabe que o Clexane, a heparina de baixo peso molecular, é melhor do que a heparina não fracionada pela incidência de HIT, né, de trombocitopenia induzida por heparina, tá? Mas a gente também pode utilizar os DOACs, tá? Nesses casos. São os novos anticoagulantes orais, também, apesar de uma experiência, um número menor, tá? Mas a recomendação formal ainda é com heparina de baixo peso molecular e varfarina. Não só anticoagular, mas também a gente tem que tratar a desordem mieloproliferativa, a desordem trombótica subjacente. Se aquele paciente tem uma polissemia vera, tem uma trombostomia essencial, alguma desordem, uma neoplasia mieloproliferativa primária, a gente tem que tratar, seja fazendo reduzindo hematócrito naqueles pacientes que vão ter um hematócrito mais alto, se é aquele paciente que, por si só, já tem uma trombose citioatípico, já é de alto risco, ele vai ser candidato à IDREA, né, a utilizar terapia antiplaquetária. Então, quando eu associo o tratamento da desordem trombótica à anticoagulação, eu vou ter melhores resultados, tá? Então, primeiro pilar, anticoagulação, tá? Anticoagulação e tratar a desordem trombótica subjacente. O que eu preciso mais avaliar? Eu consigo restaurar o meu fluxo venoso, tá? Na grande maioria das vezes eu não consigo, né? Eu vou ter que me fazer. Por quê? Porque eu já vou ter uma circulação colateral ou porque eu não vou aquela área trombosada já não é uma área mais viável, tá? Mas num contexto de uma oclusão aguda, né, eu posso valer de terapias como de trombose química ou mecânica, claro, que são medidas que não são isentas de risco, né? Aquele paciente tem um fígado já acometido, então, assim, ele pode já ter uma predisposição também a sangramento, ele pode, no caso de realização de trombose, ter sangramentos importantes, vultuosos, que podem levar a um pior desfecho. Mas, num quadro agudo, a gente vai ter que avaliar risco-benefício e fazer uma trombólise química ou até uma trombólise mecânica, tá? Uma trombeck, né, na verdade. E para a angioplastia, gente, naqueles pacientes que têm estenose,
E aí existe o benefício, né, de melhora de sintomas, de restabelecer o fluxo venoso hepático, tá? E eu posso fazer angioplastia com ou sem stent. Normalmente, o artigo ele recomenda primeiro fazer uma terapia sem stent. Por quê? Porque se aquele paciente for precisar fazer um transporte sistêmico, no caso do TIPS, o stent ele pode prejudicar o tratamento com o TIPS, caso ele seja necessário, tá? Então, assim, a gente reserva o stent para casos que não foram efetivos com angioplastia aí sem stent, certo? O TIPS, quando eu vou descomprimir, né, o sistema porta para um trato de saída, geralmente eu não vou ter um trato de saída viável e vou acabar precisando tentar um trato de saída mais porto-caval, né, um transcaval, uma abordagem transcaval, aí já que eu não vou ter um vaso, uma veia hepática aí viável. Então, geralmente o TIPS vai ser feito ali pela veia cava mesmo, tá? É um procedimento cirúrgico que tem seus riscos, tá? E tem sua morbidade. Então, assim, tem que ser realmente muito bem avaliado a sua indicação aí no contexto da urticária primária, certo? Em último caso, a gente vai ter o transplante, tá? Geralmente é a última opção, tá? Aquele paciente que falhou, né? Os últimos tratamentos, aquele paciente que por algum motivo não são inelegíveis, né, ao TIPS ou a alguma coisa, tá? E até mesmo aqueles pacientes que fazem o TIPS como ponte para o transplante, né? Como melhora da função hepática, tá? É importante a gente lembrar que naqueles pacientes que se submeteram ao transplante, né, que fazem transplante, ele pode corrigir ainda a deficiência aí de proteína C e S, caso essa seja a desordem trombótica subjacente. E claro, que a gente também vai fazer manejo da hipertensão portal, né? A gente vai tentar utilizar diuréticos, né? Caso aquele paciente tenha ascite, utilizar beta-bloqueadores não seletivos, como propanolol, no contexto, apesar de não tão comum, de varizes esofágicas, tá? Mas o tratamento sempre tem que estar pautado em alívio de sintomas, manejo da hipertensão portal, né? Eu tenho que anticoagular, tratar a desordem trombótica subjacente e, se possível, né, se eu conseguir, restaurar o fluxo venoso hepático, tá? Outro ponto importante é assim, que a síndrome de Budd-Chiari primária ocorre, é prevalente, existe, né, nas pacientes gestantes, tá? Aumenta por si só o número de abortos espontâneos e também de partos prematuros. O artigo ele adventa, né, que assim, se eu não tive nenhuma intercorrência até as 20 semanas de gestação, normalmente eu vou ter o nascimento de um bebê saudável, tá? Mas naquele primeiro trimestre a gente deve evitar deixar a sorte, né? Então, assim, a gente precisa intervir naquela paciente gestante que tem bursicária primária para evitar desfechos negativos, tá? Então, o que a gente vai fazer? Anticoagulação durante a gestação e puerpério, obviamente com heparina, tá? Heparina de baixo peso molecular, já que a varfarina tem um potencial teratogênico aí para o feto, tá bom? Optar, obviamente, por parto vaginal, tá bom? E naqueles pacientes, a gente vai precisar, principalmente durante o segundo trimestre, né? Fazer um screening para hipertensão pulmonar e varizes esofágicas, tá? Lembrar que, assim, gravidez, ele deve estar ser abordada, a gravidez de uma paciente com bursicária primária deve ser abordada por uma equipe multidisciplinar, em pacientes que tenham expertise nisso, um centro obstétrico também que já tenha manejo com pacientes de alto risco. Então, obstetras, hematologistas, gastroenterologistas devem estar todos a par da situação e fazer o tratamento em conjunto, tá? Bem, de conclusão, é um artigo curto, mas é mais para a gente entender que é uma doença rara, né? Que tem uma elevada mortalidade se não tratada. A gente precisa de um diagnóstico precoce, porque muda a sobrevida, é uma doença de elevada mortalidade, anticoagular, melhora os desfechos, tá? E também vai levar a um alívio de sintomas, tá bom? Acho que era isso que eu queria falar, deixei aberta a considerações e muito obrigado.
Obrigado, Paulo. Excelente apresentação. A gente tem aqui a presença do nosso querido amigo professor Milton. Para quem não conhece, o doutor Milton é da hepatologia e está nos brindando aqui com a sua participação. Milton, muito obrigado. Queria, por gentileza, que você fizesse as considerações e os comentários do que você viu. Possível. Obrigado, Milton. Agradecer o convite, né? E dizer que eu assisti uma aula belíssima, né? Uma apresentação belíssima aí do Paulo, né? O Paulo realmente foi muito feliz nessa apresentação. E dizer que essa é uma entidade que, mais do que nunca, precisa de um grupo multiespecialista, né? O hematologista, o gastroenterologista, o hepatologista, o médico radiologista intervencionista e a equipe de transplante, logicamente, também presente, né? É uma entidade que não é frequente, mas a gente se depara e vocês, e especificamente na pessoal, vocês da hematologia, né, sempre tem que estar atento, porque é uma das principais causas, são exatamente as doenças mieloproliferativas, né? Lembrar que também as neoplasias podem, eventualmente, além delas ser trombóticas, elas causar trombofilia, como bem... Falhou um pouquinho, Milton, se puder repetir. ser causa de obstrução, né? Eles até tendem a vindo... Fernando, está cortando? Se você quiser fechar a câmera, eu acho que melhora, porque fica melhor de ouvir tua voz, Milton. Se você puder, acho que como a internet está oscilando, né? Está ouvindo agora? Agora estamos ouvindo bem, pode ficar à vontade. Eu digo assim, lembrar também das neoplasias, né? As neoplasias como causa de mas também por compressão extrínseca, né? Poder também ser fator, além das lesões císticas grandes, podem comprimir e seria uma cambiária. Aquela história que o Paulo chamou a atenção, fazem que o paciente já tem hipertensão. Grupo menor de paciente que cursa, que a gente tenta, porque a intervenção pode mudar a história. É aquela hepatite, é aquela urticária que a gente chama de agudo, que é um paciente que tem uma dor abdominal de forte intensidade e em 4 semanas ele começa a ter ascite importante, descompensação hepática. Então, esse grupo a gente tem que estar atento, porque a gente tem que pensar nessa possibilidade de fazer as intervenções, seja com trombolítico, como o Paulo muito bem falou, seja com anticoagulação ou até, em algumas situações, o TIPS. E nesses casos de urticária aguda, que é quando as 3 suprahepáticas são acometidas ao mesmo tempo, esses pacientes têm um risco maior de necessidade, inclusive, de transplante hepático. Então, a gente tem que estar atento realmente para esse subgrupo, que é bem menor. E, em geral, o que é que acontece? Há um envolvimento de uma das suprahepáticas, depois ocorre o envolvimento de outra suprahepática, aí sim, aí é mais lento, mas quando as 3 são envolvidas ao mesmo tempo, não. Nós, diferentemente das etiologias da Ásia, na Ásia eles têm lá uma membrana ao nível da cava, né? Que é uma das causas de síndrome de Budd-Chiari, que é um pouco diferente do que acontece no Ocidente, né? Eu acho que a apresentação foi excelente, né? Cobriu todas as etapas e lembrar que são etapas subsequentes que a gente vai fazendo. E
quando o paciente realmente, todas essas etapas o paciente não conseguiu responder, é um paciente candidato a transplante, logicamente, né? Excelente, Miltinho. Muito obrigado. Eu estava vendo a apresentação do Paulo e, assim, fica uma reflexão sobre a síndrome de Budd-Chiari primário. Para mim, considerada uma doença órfã. Tá? Para mim, uma das doenças órfãs, né? Porque, como você bem disse, ela é rara, né? E quando a gente se depara com principalmente esses pareceres, que são pedidos ou pela gastrohepatologia ou mesmo clínica médica, algo que me surpreende um pouco é que algumas pessoas não se dão conta que uma das principais causas dela é a síndrome mieloproliferativa. Exatamente. E isso assim, eu acho que esse artigo até assim, ele de certa forma provocativo, porque há um certo, eu sinto que há um certo desconhecimento disso, né? Então, a síndrome Budd-Chiari primária, ela é uma entidade, como o Milton colocou, primeiro de multi-especialistas, ela não é de um especialista só, mas tem algo muito importante que é tratar a doença de base, né? Então, se você não trata a doença de base, você não interrompe o processo que desencadeou a complicação, né? E, obviamente, que no cenário hoje, que a gente tem acesso a, por exemplo, mutação do JAK2, né, que é algo que ajuda, de alguma forma, a gente melhorar esse diagnóstico. Infelizmente, Exon 12 a gente não faz de rotina, KOR a gente não tem de rotina, MPL a gente não tem de rotina, então fica um pouco o diagnóstico, vai ter um percentual que a gente vai ter dificuldade, né? Mas eu entendo como uma coisa que precisa ser discutida, que a gente precisa, e algumas vezes, nos quadros agudos, é como o Milton colocou, é uma urgência, né? A gente tem que tomar uma conduta. Milton, qual é a tua experiência com o uso dos DOACs nessa situação? Pois a gente tem poucos casos, né? Assim, tem poucos casos. A grande maioria que a gente pega já é paciente, como eu te falei, já numa fase já avançada e paciente, inclusive, com perspectiva já de transplante hepático também, né? Mas isso que você está chamando a atenção é muito importante porque não é uma patologia órfã, mas é uma patologia órfã que tem que ter vários pais ao mesmo tempo olhando para ela. Inclusive no pós-transplante, né? O paciente que tem uma doença mieloproliferativa no pós-transplante, ele vai precisar também fazer o acompanhamento e o tratamento, porque, na verdade, o fígado só foi afetado ali pela doença de base. O fígado novo corre o risco de continuar sendo afetado pela doença de base, né? Então, exato. Mas sem dúvida nenhuma são essas drogas novas também, elas têm o seu papel, né, Fernando? Tem um papel também respeitando aquela história do nível de plaquetas, quantas abaixo de 50 mil plaquetas, como a Denise hoje conversou com a gente, já seria uma contraindicação relativa, né? Então, tem todo esse contexto, né? Vocês estão conseguindo heparina de baixo peso molecular, assim, pelo SUS? Como é que a gente tem conseguido, tem vários caminhos, né? No hospital a gente consegue, né? A gente não tem tido dificuldade. Obviamente que falta eventualmente, mas a gente tem tido acesso. No SUS tem programas para as gestantes, então para as gestantes a gente acaba conseguindo com mais facilidade, né? Mas de regra geral acaba que o doente precisa comprar. Tá? Infelizmente, esse é um grande problema também. Todos esses tratamentos são caros, né? Até os DOTs são caros, né? Então, isso é um fator limitante aí, o acesso ao tratamento ideal. Agora, outra coisa que eu acho que é um ponto crítico dessa história é a questão da investigação das coagulopatias associadas. Então, porque na maioria das vezes esses doentes
às vezes eles já chegam para nós anticoagulados, tá? Aham. E aí você sabe que o doente anticoagulado, você não vai ter como ter, não é confiável, por exemplo, uma proteína S, uma proteína C, uma Isso. 3, né? Eventualmente, o que você pode fazer no doente anticoagulado, como diz a nossa célebre mestre Rosângela, é o fator 5 de Leiden, né? Aham. São os exames genéticos, né, que não são interferidos. Entretanto, é algo que a gente tem que estar muito atento e no hospital escola como o nosso, em que a gente tem a possibilidade desses doentes entrarem, como o Milton colocou muito bem, pela vascular, pela clínica médica, pela hepatologia, né, por várias possibilidades de entrada, esses doentes acabam sendo nós acabamos sendo chamados para responder como interconsulta, né? Uhum. Então é algo que a gente queria muito discutir e falar. Eu tenho a impressão, Milton, eu não sei, você sabe melhor que eu, com certeza, na nossa estrutura, eu não me lembro de doentes que tenham feito procedimentos. É, Eu não- assim, realmente, na fase aguda, realmente, embora nós tenhamos dois grandes intervencionistas Sim, sim. no serviço, né? Eles têm realmente... E a outra coisa também é a história do TIPS, né? Que é a dificuldade também do TIPS no Sistema Único de Saúde também, né? Então, às vezes a gente até tenta fazer isso, mas tem essa limitação também. Mas é como na revisão que o Paulo fez, muito boa, por sinal, esse artigo é excelente, né? Eu acho que valeria a pena, como você passou, que as pessoas realmente lessem esse artigo, além dessa excelente exposição e resumo que ele fez, é importante que cada um de nós pudesse reler esse artigo, que está muito bom, né? Mas o TIPS também tem uma indicação, Fernando, mas aí tem a história da limitação, não é nem pelo profissional, não, que nós temos dois grandes Sim, sim, sim. intervencionistas aqui, mas é mais pela disponibilidade, né? Mas é uma opção também, principalmente nessa forma aguda, né? Ou naquela forma com hipertensão forte, com ascite volumosa, que está tendo indicação de usar o TIPS, exceto se o paciente tivesse insuficiência cardíaca. Aquele paciente com insuficiência cardíaca estaria contraindicado o TIPS. Ou naquele paciente que tem encefalopatia muito grande, ele também estaria contraindicado usar o TIPS, porque ele pioraria muito a encefalopatia. Mas o TIPS, sem dúvida nenhuma, faz parte também do protocolo de tratamento desses pacientes. Beleza, tranquilo. Muito bom, meu time. Muito obrigado aí pela Eu participação. agradeço aí. Desculpe aí, Fernando, eu não estar com coisinha de ouvido desse igual o seu aí. Não, não. Nós estamos aqui no ambulatório, estou brincando com você. Esse meu é de helicóptero, meu time. Eu queria Parabéns aí o abrir. grupo, né? Obrigado, meu amigo. Parabéns aí o grupo pela a dinâmica aí da... E eu acho que você na coordenação é muito importante passar essa ideia para os residentes, né? E para os internos residentes, que a gente tem que pegar uma literatura de qualidade, procurar fazer uma revisão dessa literatura de qualidade, para que isso seja realmente seja o norteador das coisas, né? Então, eu acho que isso aí é muito a sua característica, né? Isso é muito importante. Obrigado, meu amigo. Parabéns. Muito obrigado por ter entrado e estar conosco aqui. Esses minutos finais, eu queria abrir para as perguntas, comentários dos outros colegas que estão aqui, se quiserem aproveitar o Dr. Milton. Muito bem-vindo. Fernando, Bom dia, doutora Helena. não, é só para dizer da alegria enorme de ver e ouvir o Miltinho. O Vodquiário ficou de lado, eu quero mesmo olhar para ele. Eita, eu nem, mas bote pelo menos aí a foto da senhora para a gente ver, só tem HP, ninguém sabe nem quem é. Abra a câmera, Abra a doutora câmera, Helena. pelo amor de Deus.
É, e aí, criatura? Não, não, Mas muito importante, viu? Nós já tivemos dúvidas diagnósticas com Fernando. Chiari, muitas, É uma ao honra muito longo do tempo. E consideração a tia que eu tenho pela senhora, né? E a senhora é uma das grandes, né, é uma idealizadoras, né, Fernando? amizade É uma enorme pessoa e que a gente eterna. segue bem. É a Ah, nossa, é a obrigada. nossa, é a nossa mentora, Milton. Ah, é mentora, porque eu não sabia nem esse nome, é mentora. É uma honra muito grande. Eu sempre tenho a senhora no lado esquerdo do peito, né? Porque a gente já conversou outras vezes. A senhora foi uma das pessoas fundamentais na minha caminhada, né? Então, eu tenho uma gratidão enorme, né? Tenho uma gratidão enorme E tio, você repousa pela nas minhas sua... fibras miocárdicas, que estão todas sadias, viu? Muito bom, muito Ei, bom. criatura. E Eita! aproveitando, né, pessoal, nós estamos, a faculdade comemora 75 anos, tudo é expressão dessa história construída por muitos que estão aqui, por muitos que virão, pelos que chegaram agora. Essa referência que é a Universidade Federal do Ceará, a Faculdade de Medicina, com pessoas que têm um espírito agregador, um espírito de construção e principalmente que tem o paciente como foco principal de todas as nossas ações. Isso é o norte e é para onde a gente tem que caminhar, e a juventude, vocês que estão chegando, os residentes, os internos, todas as vezes que você fizer em prol do paciente, você vai estar sempre acertando. Então, acho que isso é o que nos move e é o que deve ser o princípio básico, de uma maneira muito simplista, do nosso compromisso enquanto profissionais, né? E isso pode ser da maneira mais simples possível, sem nenhum pieguismo, sem nenhum exagero, mas tendo isso como a nossa referência, né? A doutora Helena, como o Milton colocou, para nós é uma mentora e é um exemplo, junto com outros tantos que são tão importantes para que a gente possa passar essa mensagem para todos vocês. Então, eu queria muito agradecer o Paulo pela apresentação maravilhosa, artigo muito bom. Tá? Dizer que hoje, às 10 horas, tem a abertura da exposição de artes no Ronaldo Ribeiro. É algo que vai ficar perene, isso é um legado dessa gestão atual, né, do professor João Macedo, e que vai ficar isso vai ficar permanente. Então, nós teremos exposições permanentes dentro da nossa faculdade. Então, todos estão convidados. O Erivan Façanha, que é professor da anatomia, vai tocar violino hoje, Zé Ramalho, e outros da linha. Então, acho que é um negócio muito legal. Nossa visita vai ser lá hoje, eu estou avisando a vocês, aos internos, nós vamos todo mundo para lá, tá certo? E à noite, a gente tem eu quero convidá-los, no restaurante Vasto, uma reunião sobre leucemia mieloide aguda, a jornada do paciente. Nós teremos a participação de um colega, que é do Einstein, que é o Paulo Camprerê, que é muito preparado e um especialista na parte de biologia molecular. Então, falará o Paulo, falarei eu, e eu espero quem puder comparecer, será bem-vindo. Tá? Então, a gente fecha coroado isso o dia de hoje, né, com essa presença ilustre de um grande amigo, um irmão, como é o Dr. Milton, que é uma referência de professor, de conduta como médico, um exemplo para nós todos da faculdade. Então, Milton, muito, muito obrigado. E, Paulo, parabéns, tá? Foi uma manhã maravilhosa e abençoada, tá? Deixo a palavra final para o Paulo. Só agradecer mesmo a todo mundo, acho que a discussão foi muito rica, é sempre muito bom quando a gente faz esse link com outras especialidades e vem alguém também para a gente entender um pouquinho mais, porque as doenças hematológicas são bem sistêmicas, então acaba que a gente sempre tem muito que aprender. Foi muito bom, ansioso pelas próximas, como sempre. Muito obrigado, um bom dia para todos, aguardo vocês aí na sequência. Um abraço, valeu. Tchau, tchau, bom dia.
Tchau.